Oi pessoal, é um prazer poder participar da Mostra de Cinema de Gostoso. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a evolução tecnológica relacionada ao cinema e ao audiovisual. Então, falar um pouco sobre como que surgiram e quais foram as evoluções, né, principais, dar uma pincelada nas principais evoluções, como foi o progresso das tecnologias do cinema até ele chegar na forma que a gente vê hoje, né, nas suas diferentes formas em que a gente vê ele hoje. E obviamente essa discussão vai passar também sobre, afinal, o que nós vamos chamar de cinema, né? E essa é uma discussão super complexa, elaborada, que pode ser feita em diferentes escalas, né? Mas de uma forma simplificada, a gente vai relacionar cinema a essa exibição, ou essa percepção, na verdade, nossa, de imagens em movimento, né? A criação artificial de imagens que nós vamos ver como aquilo como imagens em movimento, né? Tem vários jeitos de registrar o que aparenta ser a realidade, e existem vários jeitos de mostrar isso de forma que pareça, né, uma coisa em movimento, mesmo quando de fato não tem movimento naquilo, né? Então acho que o grande exemplo, né, que a gente está muito acostumado são, por exemplo, aqueles flipbooks, né, aqueles livrinhos que você pode fazer na, na borda de um livro, né? Você faz um desenho, aí vira a página, faz um desenho um pouquinho diferente, vira a página, faz um desenho um pouquinho diferente. Na hora que você gira aquelas páginas rapidamente, você vê aquelas várias imagens em sequência e o seu cérebro associa aquela sequência de imagens que você está vendo a um movimento, né? Ele, a partir da proximidade entre aquelas imagens, ele constrói a sensação de que tem algo se movimentando, mesmo que cada uma daquelas páginas tenha só um desenho que na verdade está parado, né? E o próprio movimento que existe ali das páginas não é na verdade o movimento que você está vendo, né? Esse princípio é um princípio que está relacionado com toda a base da tecnologia do cinema, né? Mas se a gente for pensar mesmo na percepção de imagens em movimento de uma forma mais ampla, a gente tem que, na verdade, voltar lá para trás e pensar talvez naqueles teatros de sombras, né? Quando você projeta uma luz e faz uma sombra, por exemplo, com a sua mão ou com objetos e cria um passarinho ou um cavalo, um coelho, não sei o quê, e projeta isso e você cria uma imagem, uma representação de algo em movimento que você está, na verdade, criando, né? Você está fazendo uma construção daquilo e isso, de uma certa forma, talvez já seja, né, pelo menos na parte perceptual, a gente já devesse associar com o cinema, né? A gente vai ter, já indo para um lado mais tecnológico da coisa, embora a gente tenha descrições do funcionamento da câmera, né, da estrutura da câmera, o que a gente chama de câmara obscura, né, uma coisa fechada em que você tem um buraquinho por onde entra a luz e forma uma imagem, né, a partir da luz que está entrando num anteparo, pode ser na barreira dentro desse negócio escuro, a gente vai ter descrições disso lá no século V a.C., né? Mas até que a gente tenha de fato uma câmera registrando, né, o que a gente percebe como a realidade física nossa, isso vai acontecer muito mais lá na frente, só lá no século XIX, né? Mas antes de chegar no século XIX, ainda no século XVII também tem uma parte muito importante da história do cinema, que são as lanternas mágicas, né? Não é só no século XVII, mas no século XVII elas foram muito populares, que eram basicamente um dispositivo em que você tinha uma luzinha, né, uma lanterna, e ela passava, podia ser por uma lente, né? E é como se fosse um teatrinho de sombras, só que você colocava na frente dessa luz que saía da lanterna, que ia ser projetada em algum lugar, você colocava desenhos, gravuras, né, coisas semi-transparentes, podiam ser coloridas e você inclusive podia mexer elas na frente dessa luz, né? Então você basicamente criava pequenas camadas transparentes ou com contornos, né, que você projetava e você movimentava isso. Então você basicamente criava ali
um cineminha, né? Uma imagem em movimento para quem estava vendo aquela projeção, mesmo que ainda não fosse a partir de uma reprodução fotográfica, né? Captada com uma câmera, etc. Né? Mas esse é o formato que a gente vai mais associar com o que a gente chama de cinema mesmo. Né? E ele tem muito a ver com a evolução da fotografia que vai acontecer especialmente no século XIX. Né? No século XIX vão começar a ter desenvolvimentos técnicos, né? Vai aprimorando, vão sendo descobertos e sendo aprimorados processos de você registrar a luz. Né? Basicamente de você pegar a luz que está chegando num lugar e você consolidar isso de alguma forma. Né? Então a fotografia lá passa pela cianotipia e por diversos outros processos sobre essa consolidação da luz, né, de uma forma física, registrada, né, vai permitir que durante o século XIX você comece a ter as primeiras fotografias. Né? Inicialmente precisava de muito tempo de exposição, você precisava deixar, né, essas substâncias não eram tão sensíveis à luz assim, então você precisava deixar bastante tempo ali recebendo luz para aquilo você de fato sofrer a reação química necessária e ficar, né, trocar de estado e ficar registrado como uma coisa que não ia desaparecer. Né? Mas essa tecnologia, novas coisas vão sendo descobertas, novos desenvolvimentos vão acontecendo com a fotografia e chega um certo momento que você consegue fazer fotografias cujo tempo de exposição, o tempo que cada uma das fotografias fica recebendo luz, não é tão grande assim, né? Menos de um segundo ou uma fração de segundos. A partir desse momento, começa a ser possível, então, você tentar fazer várias fotografias dentro de um segundo. Né? Então você vai tentar tirar várias fotografias muito rápido, né? E aí criar várias imagens perto, e se você estiver fotografando um objeto em movimento, você tirando essas várias fotografias, você vai pegar os vários estágios desse movimento. Né? E isso começou não inicialmente para contar histórias nem nada do tipo, mas o desenvolvimento dessa tecnologia teve muito relacionado com até estudos científicos. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, físicos que estavam querendo estudar o movimento das estrelas e que tiravam fotografias muito espaçadas uma das outras e com isso conseguiam ver a trajetória das estrelas ou dos planetas, por exemplo. Né? A gente vai ter um cientista francês importantíssimo, Etienne Jules Marey, que estudava o movimento dos animais, que desenvolveu uma série de equipamentos para tirar diversas fotografias dos animais se mexendo e depois visualizar cada uma desses estágios do movimento dos animais. Isso foi um passo muito importante para a gente chegar nas câmeras que depois vão fazer o cinema. Né? Outro caso extremamente importante, muito conhecido, do Edward Muybridge, né? Fotógrafo que ajudou lá um ricaço na Califórnia a estudar o movimento dos cavalos. Ele desenvolveu um sistema em que colocava várias câmeras uma do lado da outra com um disparador e o cavalo, conforme corria na frente dessas câmeras, ia estourando esses fiozinhos que estavam ligados ao disparador de cada câmera. Então, conforme o cavalo ia passando na frente de cada câmera, ia estourando esse fiozinho, disparando a câmera. Então, cada uma dessas diferentes câmeras ia tirando fotos desse cavalo conforme ele se movimentava, e com isso você conseguia ver todos os estágios do movimento do cavalo. Né? Então isso ganhou super publicidade nos Estados Unidos, foi publicado em revistas científicas e tal. Então uma relação entre o desenvolvimento, né, dessa captação de diversas imagens do movimento com tanto a parte científica quanto, nesse caso, era um dono de cavalos de corrida que estava interessado também em tirar boas fotos do movimento dos seus cavalos, né? E o Muybridge também, o mesmo fotógrafo que resolveu isso, que chegou nessa solução, ele também tinha um sistema de projetar, depois desenvolveu um sistema de projetar essas imagens, que era um disco em que essas imagens ficavam no canto e aos poucos, a cada momento ele projetava uma dessas diferentes imagens e com isso você conseguia ter essa sensação de movimento. Né? Ele não foi o primeiro a ter um sistema desse tipo, né? Na verdade, na França, nós estamos falando aí de
1880, 82, já existiam até salas de cinema de uma certa forma, né? Especialmente a sala do Reynaud, que projetavam pequenas animações, né? Não eram imagens fotográficas, eram animações desenhadas, né? Eram ilustrações feitas à mão, mas que já ficavam numa fita contínua e já existiam primórdios do sistema de projeção que simplesmente faziam cada uma dessas imagens geradas serem trocadas e projetadas uma depois da outra, né, e criando essa sensação de movimento a partir dessa sequência de imagens que era projetada. Tá? A gente tem que entender que nessa época, no final do século XIX e no início do século XX, aconteciam muito das feiras de inovações. Né? Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, aconteciam diversos eventos em que essas invenções eram apresentadas, né? Tanto de uma forma ampla, até pequenas feiras locais nas diferentes comunidades. E uma das atrações era esse tipo de brinquedo quase, né? De ver imagens em movimento, de mostrar fotografias de certas coisas, né? Isso fazia parte dessas atrações, desses eventos. Tá? E aí nós vamos ter algumas pessoas muito importantes, o desenvolvimento tecnológico passa por diversos inventores, diversos cientistas, diversos criadores de conteúdo, né? Mas alguns nomes importantes nessa história são os irmãos Lumière na França e o Edison e o Dickson nos Estados Unidos, que vão aprimorar essas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas, vão tentar patentear um na frente do outro. O Dickson e o Edison eram conhecidos por ir na Europa, ver as coisas que estavam desenvolvendo na Europa, sair correndo para os Estados Unidos e patentear como se eles tivessem inventado também aquilo, né? Então existia também essa corrida das patentes junto, mas aos poucos, por causa dos desenvolvimentos também dos irmãos Lumière e vamos dizer assim, da oficina do Edison, na qual o William Dickson trabalhava, foram se consolidando os formatos do cinema, chegando, né, nesse filme de 35 milímetros de largura, que na verdade foi desenvolvido pelo Eastman, já era usado, né, junto à fotografia. Então, entre o cinematógrafo dos irmãos Lumière e o sistema de gravação e depois o de reprodução do Edison, esses formatos começaram a se consolidar aos poucos.